Fala, tropa, vamos embora para as análises aqui do Mundial dessa quinta-feira. Começo de segunda rodada, ou seja, já começam os jogos a ficar decisivos, já começa a ser mata-mata, porque Copa do Mundo e Mundial de Clubes, Copa de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes, é isso, velho. A fase de grupos, a primeira rodada, você já começa a ver ali quem vai ser o primeiro, tal, mas já também para alguns começa a ser aquela fase decisiva, né? Que é ganhar ou ganhar, porque senão tá fora, irmão. Senão tá fora. É o caso aqui que vai acontecer nesses dois grupos. Por isso que nesse vídeo eu vou estar analisando o jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, Inter Miami contra Porto, Seattle contra Atlético de Madrid e PSG e Botafogo. Olha a vida do Botafogo, mano, agora. Contra o PSG. A pergunta é, de quanto o Botafogo vai perder, né? A pergunta é essa, falar a verdade. Mas vamos lá. Tem boas apostas, inclusive muitas opções aqui de aposta nesses jogos que eu vou estar compartilhando com vocês. Algumas de mercados tradicionais, né? Mercados comuns, outros de mercados alternativos, que é bom vocês ficarem ligados, porque esses mercados alternativos têm colocado bastante dinheiro no meu bolso. Chute a gol, defesa de goleiro, escanteios, então, jogadores, então vale a pena a gente estar de olho nesses mercados. Eu vou compartilhar aqui as opções para vocês, as odds de valor que eu acabei encontrando. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá? Todos os dias estou trazendo um vídeo como esses. E ó, na sexta-feira, só para trazer um spoilerzinho aqui, vai ter uma análise completa disso aqui, ó. Flamengo e Chelsea. Então até com a camisa do Mengão aqui. Flamengo e Chelsea, Los Angeles, Esperance de Tunis, Bayern de Munique, Boca Juniors e Benfica e Auckland, tá? Talvez eu traga também uma série Bzinha aqui para vocês. Vamos lá. Galera, na descrição vai estar o link para você entrar no Clube dos 5%, que é onde eu mando todas as minhas entradas no pré-jogo, no ao vivo, clique e entra logo. Vou começar aqui com o primeiro jogo do dia, né? 1h vai ter Palmeiras contra o Al-Ahly. É um jogo onde o Palmeiras, obviamente, precisa vencer, porque nesse grupo todo mundo está com um ponto, todo mundo empatou, ninguém marcou gol, ninguém sofreu gol. Meu Deus do céu. Eu não lembro assim um grupo que na primeira rodada de um grupo, todos os jogos terminou 0x0. Os dois jogos, na verdade. Terminou 0x0, meu irmão. Que parada, viu, velho? Que parada aqui interessante. E, obviamente, Palmeiras e Porto precisam do resultado. São os dois times favoritos aqui para se classificar. São os dois times que vai lutar pela primeira colocação, né? Óbvio que nós temos um Palmeiras superior ao Al-Ahly e óbvio que nós temos também um Porto superior ao Inter Miami. Só que todo mundo está falando, né? Palmeiras vai passar o carro. Porto vai passar o carro no Inter Miami. Cara, eu não vejo bem assim não, tá? Sendo bem sério para vocês. Acredito sim que o Palmeiras deve vencer. Acredito sim que o Porto tem totais condições de vencer, né? E é favorito para vencer o Inter Miami. Mas passar o carro, golear, fazer grande saldo de gols, eu não vejo o Palmeiras nem o Porto com essa característica. Até porque são dois times que, apesar de serem melhores do que o Al-Ahly e o Inter Miami, são dois times que a capacidade ofensiva não é tão grande assim. Não são times que têm características de marcar muitos gols nesses jogos mais difíceis, jogos equilibrados. O Palmeiras até teve ali na Libertadores, né, alguns jogos que conseguiu marcar muitos gols, mas eram em casa e contra adversários bem inferiores, na minha opinião, do que o Al-Ahly, do que o próprio Inter Miami, tá? Por mais que o Inter Miami seja fraco defensivamente, mas não é tão ruim, horrível, sabe, catastrófico como dizem por aí. Dito isso, uma dupla que eu quero compartilhar aqui com vocês para começar o vídeo é o Palmeiras empate anula, tá pagando aqui 1,20, junto com o Porto, né, empate anula, que tá pagando 1,25. Vai ficar uma odds 1,57, tá? Para mim é uma odds muito boa, inclusive vou deixar aqui o link na descrição para vocês. E eu vejo muito bom porque, em caso de empate, seja no jogo do Palmeiras, seja no jogo do Porto, a aposta é reembolsada nesse jogo, né? Então, por mais que eu acredite no favoritismo do Palmeiras e também do Porto, eu prefiro utilizar esse empate anula para me proteger e proteger a minha aposta. E é o que eu recomendo aqui para vocês, beleza? Além disso, aqui no jogo do Palmeiras, tem outro mercado que eu gosto de trabalhar, que é o mercado justamente de defesa de goleiro, tá? Para o goleiro do Al-Ahly fazer pelo menos 3 defesas, o goleiro do Al-Ahly que brilhou, né, no jogo contra o Inter Miami, assim como o goleiro Gustari também do Inter Miami. E eu acredito em um jogo onde o Al-Ahly jogue com um bloco baixo, se defendendo, buscando o contra-ataque,
contra as grandes equipes eles costumam atuar assim, até mesmo quando enfrentaram o Palmeiras no Mundial de Clubes, eles jogaram desse jeito. Então, pelo volume que o Palmeiras apresentou contra o Porto e pelo volume que deve apresentar aqui contra o Al-Ahly, acredito que eles vão finalizar mais no gol, né? Finalizar bastante. E, consequentemente, o goleiro do Al-Ahly vai ter que brilhar mais uma vez. Então, para ele fazer 3 defesas, eu vejo com bons olhos. E para o Everton aqui do Palmeiras fazer pelo menos uma defesa. Tá pagando 1,57 para o goleiro do Al-Ahly fazer 3 defesas e o Everton fazer uma defesa apenas no jogo inteiro, tá? O Porto também eu gosto de trabalhar esse mercado de defesas, né? No caso aqui, para o goleiro do Inter Miami fazer 3 defesas também está pagando muito bem e é algo que eu vejo aqui com bons olhos. E no caso de jogador, eu gosto de olhar aqui para o Lionel Messi, dar uma finalização, pelo menos uma no gol, tá pagando inclusive também muito bem, mais de 1,30 tá pagando, se eu não me engano é 1,36 tá pagando para o Messi dar um chute no gol. E aí é sempre bom porque o Messi realmente deitou no primeiro jogo, né? Jogou muito. Todas as jogadas, toda a criação passava pelo pé do homem. O homem é um gênio, né? E o Inter Miami joga para ele, e é ele, né? Então, praticamente vai se repetir aqui nesse jogo. O Messi que foi, na minha opinião, depois do goleiro, né, o melhor em campo. Né? Teve os goleiros, mas de jogador assim, de campo, tirando os goleiros, o Messi foi o melhor em campo, sem sombra de dúvida. Jogou muito. E no ao vivo, obviamente, estarei de olho na possível vitória do Palmeiras, na possível vitória do Porto, dependendo do que estará me entregando ali. Mas para pré-jogo, eu prefiro e recomendo esse empate anula Palmeiras, empate anula Porto. Beleza? Continuando aqui, a gente entra agora no grupo do Botafogo, né? E é o grupo mais difícil, é um grupo bem complicado. Porém, o Botafogo tem chance, tá? O Botafogo tem chance. Por quê? O Botafogo, mesmo com muito sofrimento, venceu o Seattle. E o melhor não foi somente isso, ter vencido o Seattle, né? Mas numa atuação bem ruim. O Botafogo, a verdade é que o Seattle merecia até mesmo um empate aqui diante do Botafogo. Mas a boa notícia para o Botafogo, além da vitória, obviamente, para o botafoguense, foi que o PSG goleou o Atlético de Madrid. Então, o saldo do Botafogo para o Atlético de Madrid, que é o primeiro critério para desempate, são de 5 gols. É uma diferença muito grande, né, de saldo de gols. Então, qual é a missão do Botafogo agora para poder se classificar? O primeiro lugar, velho, vai ser do PSG. O PSG está muito à frente de todos os outros times, né, do grupo e também da maioria dos times do Mundial de Clube. O futebol apresentado, que está jogando, assim, é absurdo. Tem o Real Madrid ali, mas a gente não sabe como é que o Real Madrid vai estar, a gente não sabe como é que o City vai estar. Então, para mim, os grandes favoritos, nesse momento, pelo que eu vi, pelo que foi apresentado, é PSG e também o Bayern de Munique. Né? Para mim, são os dois assim, que estão destoando realmente. Então, o PSG vai ser o primeiro desse grupo. Isso é um fato, tá? Vai ser o primeiro do grupo. Resta saber agora a segunda colocação, se vai ser do Botafogo ou do Atlético de Madrid. Qual o ponto aqui? O Botafogo pode até perder para o PSG, mas vai lutar para não ser goleado, né, por conta do saldo de gols, que hoje está 5. E além disso, torcer para o Atlético de Madrid não aplicar uma super goleada no Seattle. Algo que eu não acredito que deve acontecer não, tá? Uma super goleada, porque o Atlético de Madrid também não apresentou um bom futebol até agora não, e a temporada também não foi boa. Esse é um ponto. E o segundo ponto do Botafogo, o terceiro ponto na verdade já, né? É buscar um empate contra o Atlético de Madrid na última rodada. Então vamos lá. Atlético de Madrid, se quiser se classificar, precisa vencer aqui e fazer saldo. No mínimo, fazer um bom saldo aí, né? Para descontar esse saldo de diferença de 5 gols para o Botafogo. Primeiro ponto. Por isso que eu gosto da vitória do Atlético de Madrid. O Botafogo contra o PSG vai perder. É um fato. A postura do Botafogo não posso perder de muito. Aqui está pagando pouco, mas o que é que eu recomendo aqui? Eu vou deixar até o link dessa aposta aqui para vocês com odds maior. É a vitória do Atlético de Madrid com o PSG menos 1. Ou seja, se o PSG ganhar por 2 gols, é green. Se ganhar por 1 gol, é reembolso. Eu gosto muito dessa odds, eu gosto muito disso, porque eu acredito realmente no atropelo aqui do PSG, tá? Diante desse Botafogo, pela bola que vem apresentando. Então já é uma aposta que eu deixo para vocês. Dá para trabalhar aqui os chutes no gol do Atlético de Madrid, para dar pelo menos 4 chutes no gol, né? O Seattle, para o goleiro do Seattle fazer pelo menos aí 2, 3 defesas, eu vejo com bons olhos, é uma opção também. No caso do PSG, uma aposta que eu sempre recomendo para vocês e que sempre bate, é impressionante,
trabalhar o jogador Kvaratskhelia, né, que pode ser que a gente esteja na reserva, então é bom esperar até a escalação sair. Mas se ele tiver como titular, pode colocar, velho, para ele dar um chute no gol e também para ele, pelo menos, fazer um desarme. Irmão, impressionante. Todo jogo ele faz isso. Todo jogo ele faz isso. E aí também eu vou estar de olho no ao vivo, obviamente, no gol no primeiro tempo, né? Eu vou estar de olho nesse jogo do Botafogo PSG no gol no primeiro tempo, que eu acho que tem uma probabilidade muito grande de acontecer no mercado de gols e outros mercados também, assim como no jogo do Atlético de Madrid, tá? Então é isso, galera. É uma quinta-feira para mim fenomenal, grandes jogos. Já tá começando a afunilar, né, esses grupos. E eu não tenho dúvida que a gente vai lucrar muito mais, assim como a gente lucrou bastante na primeira semana, tá? Tamo junto, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.